Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos fazendo um comentário, tipo vídeo, para que você tenha todo o Novo Testamento comentado nesses vídeos. O Novo Testamento possui 260 capítulos, nós estamos gravando um vídeo por capítulo. De vez em quando, se o capítulo é grande, gravamos 2 vídeos naquele capítulo. Nós já temos mais de 140 vídeos gravados, não é? Então você pode assistir o nosso canal no YouTube e ver. Já gravamos mais da metade do Novo Testamento. Quando nós terminarmos esse projeto, serão mais de 300 vídeos, não é? Então, assista, divulgue aos seus amigos, aos conhecidos. É muito bom, muito cômodo você ter um canal do YouTube onde te comenta todos os 260 capítulos do Novo Testamento, os 27 livros, 7.959 versos. Esse é um trabalho que nós estamos realizando já há mais de um ano e talvez vamos levar mais um ano para completá-lo, não é? 2 Coríntios, capítulo de número 8, é o capítulo que nós vamos gravar. Esse capítulo, Paulo fala da generosidade cristã. A carta aos Coríntios é uma das cartas mais tenras de Paulo, é a carta mais pessoal, onde ele fala do seu ministério. E apesar de em 1 Coríntios, capítulo 16, ele fala da coleta, mas agora nós temos o capítulo 8 e 9 falando dessa coleta, é a parte mais extensa sobre essa coleta que é feita para os cristãos pobres da Judéia. Dizem que Paulo, os eruditos acham que Paulo pedia a ajuda dos irmãos gentios para a igreja de Jerusalém para ganhar o favor dos judeus para com os gentios, apesar que Jerusalém realmente precisava da oferta, mas era uma forma de mostrar que o seu trabalho, a sua corrida não era em vão, mostrava a generosidade dos irmãos gentios para com os judeus, não é? Então vamos lá. Paulo começa aqui dizendo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova e tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza superabundou em riquezas de sua generosidade. Note que as igrejas da Macedônia não eram igrejas ricas, eram pessoas pobres, eram pessoas também muitas vezes necessitada. Mesmo Paulo escreveu e disse que Deus não chamou a muitos nobres na sua primeira carta aos Coríntios, nem muitos grandes, mas chamou os pobres, chamou os mais necessitados. E esses, em meio às necessidades, em meio às tribulações, houve abundância de seu gozo, e com a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Mesmo sendo pobre, eles deram o que eles tinham, não é? Compartilharam, superabundou a riqueza da sua generosidade. Não era a riqueza da quantidade de dinheiro que as igrejas da Macedônia deram, mas era a riqueza da generosidade. Ser generoso é algo maravilhoso, não é? A generosidade é diferente de caridade. Eu vou tentar explicar para você a diferença. Caridade é quando você dá a alguém que precisa. Isso é caridade. Por exemplo, você encontra um homeless na rua e ele não tem nada, você simplesmente dá para ele. Isso você praticou a caridade. Generosidade é quando você dá para mesmo alguém que não precisa. Por exemplo, você pode vir à minha casa, de repente eu não estou precisando, mas você me traz um prato de comida. Eu tenho comida em casa, mas ao fazê-lo, você mostrou generosidade. Amém? Mesmo eu não precisando, você me deu. Isso é generosidade. Caridade é quando você dá para alguém que precisa, generosidade é quando você dá para alguém que nem precisa. Nós devemos praticar caridade, sim, mas nós também devemos praticar a generosidade.
Porque mesmo que a gente dá para alguém que não precisa, mostra a nossa generosidade. E a gente aprende que o dar não é só para quem precisa. Nós podemos dar mesmo para quem não precisa. Né? No Natal nós trocamos presentes, porque Deus deu o seu maior presente para nós, seu Filho Jesus. Então, nesse Natal, nós trocamos presentes, não é? Nós mostramos generosidade uns para com os outros. E nós devemos dar por caridade e devemos dar por generosidade. As igrejas da Macedônia, sendo pobre, superabundou em abundância sua generosidade, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, Paulo era testemunha, e ainda acima do seu poder, dela voluntariamente. Olha só, a igreja deu de acordo com o que eles podiam dar, e deram até mais do que eles podiam dar. Paulo dizia que ele testificava disso, não é? Ele está usando as igrejas da Macedônia, essas igrejas, a igreja de Filipos e Tessalônica, para despertar nos irmãos de Coríntios a mesma generosidade. Disse, eles eram pobres, eles deram, vocês podem dar mais. E Paulo conhecia a igreja de Coríntios, sabia o que eles podiam também contribuir exatamente como as igrejas da Macedônia fizeram, pedindo-nos com muito rogos e graça a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Paulo está dizendo que a própria igreja pediu para fazer isso, pedindo com muitos rogos e graça a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. O ato generoso de dar, o ato de poder contribuir é uma riqueza, não é? Mesmo sendo pobre, eles conseguiram compartilhar aqueles que tinham. Verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Quer dizer, eles se deram primeiramente ao Senhor. Quando nós entregamos nosso coração, nossa vida ao Senhor, nós entendemos que tudo que temos, que tudo que somos, pertence ao nosso Senhor. E isso é maravilhoso, né? Me faz lembrar a história de um missionário que foi pregar numa tribo indígena, e na primeira noite, quando ele pregou, veio um índio trazendo o seu arco e quis dar para o missionário. O missionário falou, não, você não entendeu o apelo. Jesus não quer o seu arco, fique com ele. Na segunda noite, o missionário pregou, lá veio o índio trazendo suas flechas. E o missionário falou, você ainda não entendeu o apelo. Jesus não quer nem o seu arco, Jesus não quer suas flechas, fique com elas. Na terceira noite, o missionário prega, faz o apelo e lá vem um índio trazendo o seu cavalo. O missionário falou, você ainda não entendeu. Jesus não quer o seu arco, Jesus não quer suas flechas, Jesus não quer o seu cavalo. Na quarta noite, o missionário prega e lá vem o índio trazendo a sua vida. E aí o missionário disse, agora você entendeu o apelo. Porque quando você dá a sua vida, vem seu cavalo, vem seu arco, vem suas flechas. O que acontece é quando nós nos damos a Jesus, não é? Nós nos entregamos voluntariamente a Ele, depois tudo que temos, tudo que possuímos pertence a Ele. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor, se deram. Depois de se dar ao Senhor, aí eles começaram também a dar até mais do que eles podiam dar. E depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe com essa graça entre vós. Então Tito tinha a ordem para recolher as ofertas dos irmãos de Coríntios para ajudar os pobres em Jerusalém. Portanto, assim como em tudo sois abundantes, falando aos coríntios, tudo em sois abundantes. Realmente, a igreja de Coríntios tinha abundância. Não era só abundância de dinheiro, eles tinham abundância de dons espirituais. Era a igreja mais carismática que nós encontramos em todo o Novo Testamento, a igreja de Coríntios. Tanto é que Paulo escreveu o capítulo 12 acerca do uso dos dons, o capítulo 14 sobre a profecia, as línguas e a interpretação no culto público, não é? Olha só como Paulo diz no verso 7, 2 Coríntios 8, 7. Portanto, assim como em tudo sois abundantes. Eles eram abundantes na fé, na palavra e na ciência
e em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Presta atenção no que a igreja de Coríntios tinha abundância. Ela tinha os dons, não é? Nós vemos isso em 1 Coríntios. Ela era abundante na fé, ela era abundante na palavra, ela era abundante na ciência, no conhecimento, ela era abundante em toda diligência e ela era abundante em amor para conosco. Que igreja abençoada, assim abundeis também nessa graça, na graça de contribuir, na graça de dar. É preciso ter graça para contribuir, não é? Mas a graça de Deus, ela é abundante na nossa vida, na fé, na palavra, na ciência, no conhecimento, em toda diligência e no amor. E o amor é a principal razão porque nós damos. Quem ama dá. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. A maior prova de amor é dar, é entregar, né? Então que eles pudessem abundar nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Tá vendo? O ato de dar está ligado ao amor. Só dá quem ama. Quem não ama tem dificuldade em dar. Mas quem ama, dá com alegria, não é? Porque, e Paulo vai dizer isso, Deus ama quem dá com alegria, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre. Não foi o que aconteceu com Jesus, que era rico e deixou toda a sua glória, deixou o seu reino, sua riqueza e se fez pobre. Jesus nasceu no palácio de Herodes. Quando os magos vieram procurar o rei dos judeus, aonde? No palácio de Herodes. Era natural, mas Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu numa família de camponeses, se fez pobre por nós para nos enriquecer da sua graça, do seu amor, para que em todas as coisas nós fôssemos ricos. Não rico como os teólogos da prosperidade pregam, que se você não tiver muito dinheiro você está em pecado. Não é nisso. Cristo nos enriquece da sua graça, da sua sabedoria, da sua glória, do seu poder. Ele pode nos dar dinheiro? Claro que pode. Ele pode todas as coisas, né? Houve grandes homens ricos na Bíblia, como Salomão, mas não é esse o propósito de Cristo, como os teólogos da prosperidade pregam. O propósito é nos dar a riqueza da sua graça, do seu amor, da sua fé, da sua palavra, como Paulo diz aqui, não é? Ainda que ele pode nos enriquecer materialmente. Olha só esse verso, porque 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que se pela sua pobreza enriqueceis. O Senhor quer nos enriquecer em todos os sentidos, porque riqueza não é só dinheiro, riqueza é graça, riqueza é fé, riqueza é saúde. Isso sim é a riqueza que Cristo nos dá. E Ele pode, presta atenção, Ele pode também te dar dinheiro. Mas se Ele não te der, a graça dele nos basta, como ele disse a Paulo, não é? E nisso dou o meu parecer. Por isso vos convém a vós que desde o ano passado começasse, e não foi só praticar, mas também querer. Não é só fazer, tem que querer. Deus quer que nós demos voluntariamente. O dar voluntariamente, o dar do coração tem muito valor. Dá quando alguém pede, tá bom, você dá. Mas o importante é dar voluntariamente. Tem que querer, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado. Eles já tinham começado, Paulo está mandando que eles completem, para que assim como houve prontidão de vontade, as coisas que fazemos para Deus tem que envolver a nossa vontade. Prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Não é? Paulo está falando do dar, tem que haver a vontade, tem que ser um ato voluntário, não é? Verso 12, porque se há prontidão de vontade, será aceita. Olha só como a coisa tem que ser
de acordo com a vontade. Você não pode dar simplesmente por dar, mas se você der com prontidão de vontade, se a sua oferta é voluntária, ela será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Então ela é aceita segundo o que você tem. Deus não espera que você dê o que você não tem, segundo o que não tem, não é? Mas segundo o que você tem. Quando você dá de coração, quando você dá de acordo com a tua vontade. Mas eu não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Paulo não está querendo aliviar as igrejas da Macedônia e pôr toda a pressão em Coríntios. Não é isso. Ele está dizendo, não digo isso para aliviar os outros e pôr pressão, mas para a igualdade. Se eles dão, vocês também podem dar. Se eles contribuem, vocês também possam. Paulo queria que houvesse a igualdade entre os crentes. Cada um fazendo um pouco, né? Um pouco de cada um se torna um muito. Mas para a igualdade nesse tempo presente, e a vossa abundância supra a falta dos outros. Então, quando Deus nos dá, quando nós temos abundância, é para suprir a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Isso aqui que é vamos dizer, um comunismo, né? O comunismo, na teoria, ele é bonito, todos iguais, ninguém tem falta de nada. O problema é na prática, ele não funciona. Mas na igreja cristã, existe o verdadeiro compartilhar, a igualdade, trazer igualdade. Se o que tem mais contribui com o que tem menos, vai haver igualdade. E é esse o propósito de Deus, que haja igualdade, que não haja um que tenha muito e outro que não tem nada, mas a igualdade no serviço. E como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos, não é? Paulo está lembrando aqui do maná, quando o maná caía sobre a terra, não é? O que muito colhia não tinha demais, e o que pouco não teve de menos. Êxodo capítulo 16, verso 18, não é? Quando Deus enviou o maná, os que colheram muito, colheram porque as suas famílias eram maiores. Ele não teve demais. E os que colheram pouco, colheram porque suas famílias eram menores. E não houve falta para ninguém, houve igualdade. Ele lembra o maná quando veio do céu. E é esse o propósito de Deus, não é? Aquele que tem muito ou colheu muito, ele não tenha demais. E o que colheu pouco também não tenha de menos, mas que haja igualdade. Porque Deus ama a todos igualmente. Mas graças a Deus que não pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, não é? Tito foi como representante de Paulo e colocou essa solicitude, essa petição para eles, não é? E para que eles o fizessem esse serviço para com os santos, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Até o trabalho que Tito executou era voluntário. Tudo que fazia havia voluntariedade. Tito foi voluntariamente para eles, não é? E é isso, a contribuição é sempre voluntário. Tudo que nós fazemos da nossa própria vontade tem mais valor para o reino de Deus, não é? Tem gente que diz que não existe livre-arbítrio, existe sim. Existe a vontade de contribuir, existe a vontade de servir ao Senhor, existe o querer da nossa própria vontade. É isso que Deus quer de cada um de nós. E como ele, enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas, não é? Paulo não menciona o nome do irmão, mas menciona que ele foi com Tito, não é? Cujo louvor era espalhado em todas as igrejas. Talvez Apolo foi com Tito, não é? Ou quem sabe Timóteo. O louvor era conhecido em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Então ele era um companheiro, provavelmente Timóteo, ou quem sabe até Lucas, não é? O louvor era conhecido. Nessa graça que por nós é ministrado para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, não é?
prontidão. Olha só quantas vezes Paulo menciona prontidão, quantas vezes Paulo menciona vontade nesse capítulo 8. Evitando isso, que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, não é? Pois zelamos o que é honesto. Sempre o crente deve procurar o que é honesto, o que é agradável diante de Deus. Zelamos pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, não é? Para que tenhamos uma consciência pura, clara. Era o que Paulo sempre pregava: honestidade, integridade, prontidão, voluntariedade. Tudo isso nós vamos encontrar nesse capítulo 8. Com ele enviamos também ao nosso outro irmão, né? Foi mais de um. Então pode ter sido Apolo, pode ter sido Timóteo, pode ter sido Lucas, que foi o qual muitas vezes em muitas coisas já experimentamos ser diligente. E agora muito mais diligente, ainda pela muita confiança que em vós tem. Não é? Os companheiros de Tito é mencionado nominalmente. Paulo menciona esses irmãos, mas não menciona nominalmente, mas foram companheiros de Tito. Como eu disse, pode ser Timóteo, pode ser Lucas e pode ser Apolo. Todos eram muito conhecidos nas igrejas. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador. A ternura que Paulo tinha a Tito, como tinha a Timóteo, não é? Para Timóteo, Paulo escreveu 2 cartas, para Tito escreveu uma. Tito era um companheiro. Tito não era só companheiro de Paulo, era cooperador. Cooperou na igreja de Coríntios, cooperou nas demais igrejas, não é? A carta que Paulo escreve a Tito, Paulo havia deixado Tito na Grécia, não é? Para pôr as coisas em ordem, ou numa ilha da Grécia, em Cancreia, para colocar as coisas em ordem, como Paulo diz na sua carta a Tito, não é? Ele mesmo colocou a Tito naquela cidade, em Creta, né? Por essa causa, Tito 1,5, por essa causa deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que resta de cidade em cidade e estabelecesse presbíteros como te mandei. Então Tito vai receber uma carta também de Paulo. Tito foi companheiro, cooperador. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Embaixadores. Paulo já tinha dito no capítulo 5 que Deus nos tinha dado o ministério da reconciliação. E ele disse no 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Aqui novamente ele menciona, quanto aos nossos irmãos, são embaixadores. Apolo, Timóteo, Lucas, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Não é? Assim conclui o capítulo 8 de 2 Coríntios. Nós vamos voltar para estudar o 9, que é exatamente a continuação, né? 2 Coríntios é uma carta que na divisão de capítulos não foi muito bem feita, às vezes quebra um pouco o sentido, mas aqui para no verso de número 24, né, capítulo 8, Paulo está falando da generosidade, do contribuir. Esse assunto continua no capítulo 9, onde nós vamos ter mais pelo menos 15 versos na continuação desse assunto. Quando Paulo escreveu, não escreveu em capítulos, escreveu direto, uma única carta, mas foi feita essa divisão de capítulos, facilita às vezes, e aqui no caso quebra um pouco o contexto, principalmente na 2ª carta de Coríntios. Mas com isso nós terminamos, assista a continuação no capítulo 9. Amém? Que Deus abençoe, espero que você tenha aprendido acerca de prontidão, de voluntariedade, do contribuir, de algumas recomendações práticas como embaixadores, né, aqui de Cristo. Que esse programa tenha sido para abrir sua mente mais acerca das Escrituras. Amém? Quem esteve convosco, mais uma vez, foi o pastor
Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar esse canal. Mande para os seus amigos os vídeos se tem sido abençoado, assista os outros vídeos nos outros capítulos e nós vamos continuar sistematicamente ensinando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém.